Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Ai, como é bom estar na casa do Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tô com a mãozinha aqui meio ruim, mas Deus cura, né? É trabalhando, é na lavoura que Ele cura. Eu quero agradecer primeiramente ao Senhor por esta rica oportunidade. Agradecer ao Bispo Adevaldo, à pastora Carla, por esta oportunidade, pela confiança de ministrar o coração, aos nossos corações, a palavra do Senhor. Amém? E conhecereis a verdade, e a verdade vos... De novo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Aleluia. Aplauda ao Senhor. Antes de você se assentar, eu estava ali, e quando o culto estava sendo ministrado, a pastora estava orando, estava liberando a palavra, o Senhor ministrou o meu coração. Vocês ainda acreditam na palavra ou se acostumaram com ela? Essa é a palavra, essa é a mensagem dessa noite. Nós conhecemos, nós acreditamos na palavra ou nos acostumamos? Porque nós vemos culto a culto, dia a dia, e às vezes o ministro vai começar a pregar a palavra, vai ler a palavra, você fala, já conheço essa passagem aí, já conheço. Nem presta atenção no que o irmão, no que o pastor, no que a pastora está orando. Eu vou pedir para você repetir novamente. E conhecereis a verdade mais uma vez. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Aplaude ao Senhor e assente-se, toma seu assento, aplaudindo ao Senhor nessa noite. Amém? Irmão, estou quase boa já do braço, ó, glória a Deus. Deus seja louvado. Falta pouco. Daqui a pouco ela já está fechando. Para a honra e glória do nome do Senhor. Irmãos, a gente fica orando, a gente prepara, a gente escreve, a gente lê, a gente estuda. Mas quando a gente chega aqui, o Senhor faz tudo diferente. Porque Ele não quer nada escrito, Ele não quer nada programado. Ele é o Deus que improvisa, é o Deus que fala. Ele é o Deus de ontem, de hoje, de eternamente. E a sua palavra é mais afiada e penetra aonde nas juntas... me perdoe, enrosquei. Vamos ler. Não vamos deixar o diabo roubar a palavra, não. Não vamos deixar o diabo roubar a palavra. A palavra de Deus é mais profunda. E para de ser... Me ajuda, gente. Me ajuda, povo. Amém. A palavra de Deus é mais profunda e penetra entre ossos e medulas e discerne entre o sangue e vai... Não. Põe de pé. Põe no telão. Vamos orar, vamos ler junto que ninguém vai roubar. Satanás não vai roubar a palavra nessa noite. Satanás não rouba a palavra nesta noite. Em nome de Jesus. Põe no telão e aí, vamos orar junto essa palavra. Satanás não roube. Não roube a palavra. Dá um glória a Deus aí, irmão.
E nós vamos orar junto. Nós vamos orar a palavra. Orar. Vamos no 3. 1, 2, 3. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada. 2 gumes. Alma e espírito, juntas e medulas, e é apta do coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Aplaude ao Senhor. Toma seu assento. Toma seu assento. Papai quer nos ensinar hoje a palavra. Papai quer falar conosco hoje sobre a palavra. Papai quer nos dar estratégia de oração. Porque é na oração que a gente vence. É na palavra. É no abrir a boca. É no profetizar. É no agir da palavra. Amém? Abra sua Bíblia no livro de João. No livro de João. Aqui já foi dito hoje de intimidade, né? Nós temos intimidade com Jesus. É bom ter intimidade com Jesus, não é? Mas difícil é cavar poço. Eita, irmão, é duro, hein? Para ter intimidade com Jesus tem que cavar poço. Tem que renunciar a horinhas de televisão. Tem que renunciar a horinhas de WhatsApp. Tem que renunciar a horinhas na rede social. Né? É cavar poço, não é fácil não. Nós sabemos, irmãos, que na Bíblia nós temos 4 evangelhos. Amém? 4 evangelhos, cujo ponto focal é falar sobre Jesus. Amém? Qual é o ponto focal dos evangelhos? Falar? Repete, Jesus. O que eu acho interessante é que nos três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles começam iguais, muito parecidos. Eles começam narrando o nascimento de Jesus, a vinda de Jesus. Os 3 evangelhos, eles começam praticamente igual. Vão falar sobre a concepção de Jesus, vão falar do nascimento de João Batista. Esse é o começo dos 3 evangelhos. Mas, no evangelho de João, meu Deus, no evangelho de João, ele não começa igual. Ele não começa no nascimento de Jesus na terra. No evangelho de João, é diferente, é mais profundo. João começa o evangelho do início, não do nascimento de Jesus, mas do início. Qual que é o início? Onde está o início? Na criação. Onde está o início, igreja? Qual é o livro que fala sobre a criação do mundo? Qual é o livro? Gênesis. Vamos ler aqui. Você vai entender o que eu quero dizer. Nós vamos chegar lá. Diz assim, no capítulo 1, versículo 1. Irmãos, João era íntimo de Jesus. A Bíblia diz que ele era o discípulo amado de Jesus. Tanto é que uma certa feita, na última ceia, estavam todos eles sentados à mesa. Jesus estava sentado ao lado de João, ou trocando, João estava sentado ao lado de Jesus. E Simão Pedro, não teve coragem de fazer uma pergunta para Jesus. E pediu para quem perguntar? Para João. Pedro queria saber algo, mas ele não tinha intimidade.
intimidade para perguntar. O que Simão Pedro fez? Fez um sinal. Ô João, pergunta aí para Jesus quem há de lhe trair. João, olha, irmão, olha a intimidade. João, olha a coisa linda que o João fez. Olha. Ele fez o que? Ele reclinou a sua cabeça no ombro de Jesus. A gente não reclina o ombro a gente não reclina a cabeça no ombro de um desconhecido ou de quem a gente não tem intimidade. Tem que ter intimidade, tem que ter profundidade. Porque quem tem intimidade conta segredo. Porque quem intimidade revela o profundo. Porque quem intimidade conhece na profundidade, não na superficialidade. Esse era João. E o mais incrível é que João perguntou e Jesus respondeu. Eita! Então ali a intimidade era de ambos os lados. Tinha retorno, correspondida. Eu pergunto e o Senhor me responde. Eita, Jeová! Era uma via de mão dupla. A intimidade faz você ter via mão dupla com Jesus. Você pergunta, Ele te responde na palavra. Ele te responde no louvor. Ele te responde através do irmão. Ele te responde até através de um bêbado na rua. Mas Ele fala contigo. E aí Jesus respondeu. Eu imagino Jesus falando assim: João, é aquele que eu molhar o pão lá na tigela. Imagina. Pedro deve ter ficado uriçado para saber qual era a resposta, né? Que Jesus falou para João, porque a curiosidade era dele, não era de João. Intimidade. Quando nós temos intimidade com Jesus, Ele nos revela segredo. Por isso que o Evangelho de João não começa na terra, começa no céu. O Evangelho de João não começa no nascimento de Jesus, mas começa no início de tudo. E aí diz assim, João 1, versículo 1. No princípio, aquele que é a palavra já existia. Repita comigo, palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Versículo 2. Ele existia no princípio com Deus. Está aqui no telão. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão. A escuridão nunca conseguiu apagá-la. Aleluia! Aplauda ao Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Eu não sei que versão que está aqui, mas tem uma outra versão que diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era? Está aqui? Vamos de novo. No princípio era o? E o verbo era? Estava com? E o verbo era? Deus. Aleluia. Agora eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você me ajude com um raciocínio, tá bom? Vamos lá. Se você colocar no Google, no dicionário, pesquisar qual é o significado, dicionário, não estou falando Bíblia, estou falando Google, dicionário, Aurélio. Se você colocar lá e pesquisar o que significa a palavra verbo, significa a palavra palavra. O verbo significa palavra.
Amém. Então aqui o verbo significa palavra. Nós lemos aqui nessa versão, tradução, palavra. E o que é a palavra? O que é a palavra? Jesus. Jesus, se nós formos lá, cadê? João 1,14. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne, osso e habitou entre nós. Essa na outra versão. E o verbo que se fez carne habitou entre nós. Na minha versão ele diz assim, ó. É a versão NVT, nova versão transformadora. Ele diz assim: assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso e habitou entre nós. Logo a palavra é Jesus. Quem que se tornou ser humano, carne e osso e habitou no meio de nós? Jesus. Vamos voltar? Vamos raciocinar? O verbo significa palavra. A palavra significa Jesus. O próprio João diz que a palavra se tornou um ser humano de carne e osso e habitou entre nós. Jesus. Amém? Até aí tudo bem? Ok, vamos lá voltar a ler. Só que agora, ao invés de a gente vai fazer uma tradução. Tradução online. Vamos fazer uma traduçãozinha online. Vamos ler de novo João 1:1, mas vamos fazer uma traduçãozinha simples. Aonde estiver escrito palavra, nós vamos dizer Jesus. Amém? Todos entenderam? Onde está escrito palavra, nós vamos dizer Jesus. Então vamos de novo lá. No princípio, aquele que é Jesus já existia. Deus. Ei! Você não entendeu. Jesus era Deus e já estava com Deus. Vamos mais à frente. Ele existia. Ele quem? Jesus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele. Dele quem? Por meio de Jesus. Deus criou todas as coisas. E sem ele quem? Sem Jesus, nada foi criado. Aquele que é palavra, Jesus, possuía a vida. E a sua vida trouxe a luz a todos. A luz brilha na escuridão. E a escuridão nunca conseguiu apagá-lo. Eu vim aqui para te dizer que nada foi criado sem Jesus. Você não encontra Jesus somente nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você conhece, você encontra Jesus de Gênesis, Apocalipse, porque Jesus é a verdadeira palavra. Aleluia! E não há uma forma de conhecer Jesus se nós não conhecemos a palavra de Gênesis, Apocalipse. Esse negócio de vou começar o ano, vou começar a ler a Bíblia, vou lá em Mateus de novo. Quantas vezes a gente já ficou emperrado no Mateus e não sai do Mateus? Eu mesmo. Ai, vou ler a Bíblia, vou começar a ler a Bíblia de novo. Vou lá. Vou começar pelo Novo Testamento, que é mais fácil. Então vou lá no Mateus. Ai, mas Mateus já li tantas vezes, mas não entendeu nada. Nada. Já vai pro 2, porque ler genealogia é chato. Ler genealogia ninguém entende nada, é um monte de nome. Do início. Tudo começa no... Então, já que nós estamos falando do início, vamos lá para Gênesis. Vamos lá para Gênesis 1. Ó, como eu tô com a mão aqui um pouquinho debilitada, então eu vou falar e vocês me ajudem, tá bom?
Vamos aqui, ó, no versículo 3, enquanto vocês abrem aí Gênesis. No versículo 3 diz assim: por meio dele, por meio de Jesus, Deus criou todas as coisas. Amém? E sem ele, Jesus, nada foi criado. Vamos lá para Gênesis 1. Não sei se a tradução está igual, mas eu quero falar nessa... É igual? Então vamos lá. Como diz a pastora Ruth, é deselegante dar as costas para a igreja, né? Então eu falo, vocês repetem e me ajudem. No princípio, Deus. Espera lá. Faltou um detalhe. Por meio dele. Deixa para mim aí o versículo 3 de João. Nessa versão, por favor. Versículo 3. Vai ficar mais fácil para a gente entender. Ótimo, vamos lá. No princípio, Deus, por meio de Jesus, criou o céu e a terra. Não, você não entendeu. João diz aqui, ó. Por meio dele, Jesus, Deus criou todas as coisas. E sem ele, Jesus, nada foi criado. E no princípio, Deus, por meio de Jesus, criou o céu e a terra. Você está entendendo que Jesus está aqui? Você está entendendo que Jesus está no princípio de tudo? Você está entendendo que Jesus não está só em Mateus, Marcos, Lucas e João? Porque a gente lê, não sabe nem o que significa verbo. Eu não sabia. Fui estudar. A gente não sabe. A palavra diz: o meu povo perece conhecimento da... Vamos repetir. E o meu povo perece por falta de conhecimento da palavra. E conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Aí no versículo 2 diz assim, ó: a terra era sem forma e vazia, cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. O Espírito Santo, até o capítulo 2, ele apenas se movia. Ele não criava, mas ele movia. E ele se move. E ele se move na igreja. E ele se move na minha vida. E ele se move na sua vida. A função do Espírito Santo é mover. É trazer a existência através de Jesus. Através de Deus. A função do Espírito Santo, ele se move. Ele se move. No versículo 3. Então Deus disse: haja luz. Quando ele disse haja luz, a palavra Jesus se manifestou e houve luz. Não, você não entendeu. Você não entendeu. Você não entendeu. Quando Deus disse assim: haja luz, a palavra Jesus, que está implícita no texto, houve luz e criou a luz. Todas as vezes que você proclama a palavra de Deus, seja ela de Gênesis ao Apocalipse, você está proclamando, você está falando, você está manifestando a palavra, você está manifestando Jesus. Eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai através de mim.
Senhor. Aleluia. Irmãos, quando nós entendermos essa profundidade de que toda vez que Deus faz, Jesus está ali, a gente entende que Deus já existia muito antes, Jesus já existia muito antes dele vir como carne e osso na terra. Porque ele era Deus, e ele estava com Deus. Como que a gente quer conhecer Jesus se a gente não lê a palavra? Não é só Mateus, não é só os evangelhos, é de Gênesis ao Apocalipse. Ah, mas é difícil, lê de novo. Ah, mas eu não entendi, lê outra vez. Ah, mas eu não entendi, pega outra versão. Que uma hora o Espírito Santo vai abrir o teu entendimento e você vai ver as palavras saltando na sua frente, como o bispo acabou de dizer. Aleluia! Irmãos, o mundo foi criado através da palavra. O mundo foi criado através da palavra. Nós não temos noção o poder que há na palavra. A gente não vence uma guerra, uma luta na mão. A gente vence pela boca. Você não entendeu. Você não vai vencer a sua luta. Você não vai vencer a sua prova pela força do teu braço. Você vai vencer pela força da palavra. Não é no seu braço. A força está na sua boca. A força está na sua língua. Sobre aquilo que você fala. Muitas vezes sobre você mesmo. Eu não consigo. Eu não tenho nada. Eu não vou conseguir. Eu não consigo. Para de falar o não. Tira o não. Porque toda vez que você fala, tudo acontece através da palavra. Tudo que você fala se torna existência. E se você falar a palavra de Deus, mais ainda. Porque quando você declara a palavra, você está declarando o próprio Jesus. Você declara o próprio Jesus. E se você não acredita na palavra, que eu acho que não é o caso, mas a ciência explica. Vamos na ciência? A ciência garante, ela prova, através da neurolinguística, que o que nós falamos tem poder. Não estou falando aqui independente de evangelho. Eu estou falando, me referindo ao que nós falamos no nosso dia a dia, com o nosso pai, com o nosso amigo, vizinho, com o nosso marido, esposa. Eu estou falando dessa palavra que você fala sobre você mesmo. É dessa palavra que você fala o que não deve. É dessa palavra que eu estou falando. É do não que você sempre coloca na frente. Ai, mas se. Ai, mas se. Tira o se. Tira o se. E bota Jesus. Tira o se e coloca Jesus. A neurolinguística vai dizer que o nosso cérebro... Eu vou profundo agora, hein? A neurolinguística diz... Olha, minha mão até fechou. Dá um glória aí, irmão. Meu Deus! Aleluia! Meu Deus, tu és maravilhoso, Jesus. Aleluia! Livia Ele é a cura. Ele é a verdade. Ele é a vida. Obrigado, Jesus. A ti toda a honra, toda a glória. Eu comecei com o dedo assim.
Eu vim dirigindo de casa, segurando o dedo assim, a direção. Vim antes e devagar, com cuidado, para não ter que fazer movimento brusco. Porque o dedo não ia, a mão não virava. Deus é fiel, Jesus é fiel. É a palavra que cura, é a palavra que renova, é a palavra que transforma. Aleluia. Eu estou na 20ª fisioterapia. Quando o fisioterapeuta pegava no meu dedinho e fazia assim, eu gritava, chorava, saía de lá chorando. Soninha é prova, ela me leva todas as vezes. Está trabalhando, viajando agora, mas logo está de volta. Porque eu não dirigia. E os dias que ela não estava em casa, eu estava indo a pé, porque eu não conseguia dirigir. 30 minutinhos de caminhada, mas eu ia porque não tinha como dirigir. E Uber não vai aceitar me levar daqui ali em 30 minutos. 30 minutos a pé, de carro 5. Que Uber que vai aceitar? Vamos na caminhada. Quando o fisioterapeuta fazia assim, eu gritava e chorava. Olha minha mão como é que tá. E sem dor, irmão, sem dor. Sem dor. Porque eu estava assim e estava doendo. E eu estava levando o microfone para lá e para cá. Falei, Jesus, eu vou aguentar segurar isso aqui? Estou segurando perfeitamente. E sem dor. Jesus é maravilhoso. Obrigada. Oh, aleluia, irmão. Você não sabe o que é aprender. Escovar dente com a mão esquerda. Pentear cabelo com a mão esquerda. Você não sabe que é fazer as suas higienes pessoais com a mão esquerda. Já tentou fazer, você que é destro, fazer com a mão esquerda? Já? Oh, fura o olho. Você acha que foi fácil para aprender a escovar o dente com a mão esquerda? Não, no começo caía pasta, caía babava para todo lado, era um desastre. Mas foi passando 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses. E Jesus habilita aquilo que você não tem. Ele faz aquilo que você não consegue fazer. E Ele usa um membro que para você utilizar, meu. Cria o novo de novo e faz tudo outra vez. Santo de Israel. Vamos voltar. Vamos voltar para a neurolinguística. Soninha vai infartar lá do outro lado. Tá tudo bem. Quando você não pode, Ele sempre coloca alguém para te ajudar. Sempre tem um anjo para te ajudar. Ele não te deixa sozinho, desamparado. Ele coloca um escudeiro para te ajudar. Mas sozinho tu não fica, a minha escudeira. Eu sou dela. Jesus uniu com o propósito. Enquanto Ele lixa aqui, trabalha lá. Enquanto lixa lá, trabalha aqui. É assim que Jesus faz. Estou até suando, irmão. Vamos voltar para a neurolinguística? Para
Pra gente seguir. Misericórdia, sangue e fogo desse relógio, bispo. Eu vou ter que pular, pastora, vamos concordar para converter esse relógio. Vamos ter que pular uns pedaços aqui, irmão. Então nós vamos ficar aqui. Eu vou falar rapidamente sobre a neurolinguística. Ela diz que a nossa mente não tem poder para decifrar o que é verdadeiro e o que é irreal. Todas as vezes que você fala muito sobre algo, ele se torna uma verdade. A nossa mente cria aquilo como uma verdade. Por que o mentiroso acredita na própria mentira dele? Porque ele fala tanta mentira, tanta, ele conta tantas as vezes a mesma história, que ele acaba acreditando que aquilo é uma realidade. E a Bíblia diz que nós temos que ter cuidado com o que nós pensamos, pois a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. Provérbios 4:23. Não sou eu nem a neurolinguística que está falando, não. Neurociência. É a Bíblia. Porque como você imagina no seu coração, assim ele é. E aí, vou falar rapidamente só para você entender. Quando você começa a acreditar muito naquilo, o nosso cérebro, ele começa a criar os neurônios, ele formam raiz. Alguém já viu na TV a imagem dos neurônios? Ele começa a criar raízes, e vai crescendo, ele vai crescendo. Todo o conhecimento que a gente tem, o cérebro registra através dos neurônios e eles vão criando, eles vão crescendo uma ramificação. E quanto mais você acredita naquilo, mais aquilo vai ficar mais forte. Por quê? Porque o nosso corpo, ele é preguiçoso, ele não quer gastar energia. O nosso corpo foi feito para economizar energia. Para que um dia, se ele precisar, ele está apto. Ele está pronto para receber. Ele está pronto. Quando você quer mudar o teu pensamento, é difícil. Porque mesmo quando você tenta mudar, você volta para o pensamento antigo. Sabe por quê? Porque as suas raízes neurais estão mais firmes e mais fortalecidas no que você não deve pensar, do que naquilo que você deve pensar. Se você falar, essa toalha é amarela hoje, essa toalha é amarela hoje, essa toalha é amarela hoje, você vai acreditar que essa toalha é vermelha, amarela. Perdão, é vermelho. Vou botar vermelho não, vou botar verde. Vamos botar verde. Senão eu apanho. Vamos botar verde. Vamos fazer um treinamento aqui, um teste. Vamos imaginar que essa toalha é verde. Se todo dia olhar para ela e falar é verde, é verde, é verde, é verde, é verde, o meu cérebro vai crescer, porque Einstein diz que uma vez que o conhecimento ele infla o nosso cérebro, ele nunca mais volta ao estado original. Então o conhecimento ele expande o nosso cérebro, ele expande os neurônios, ele expande a mente e não volta nunca mais ao estado original. Isso significa que você nunca mais vai ser o mesmo. Você nunca mais será a mesma, porque você tem a palavra, você tem o aprendizado da palavra. Nunca mais. Para de ficar pensando no não. Para de ficar falando, eu não vou conseguir, eu não tenho, eu não posso. Ai, aquela casa, ai, eu nunca vou ter. Para e começa a sonhar como você quer casa. Porque quando você começar a sonhar, as redes, as ramificações neurais, elas vão crescer. E elas vão tomar força. Quando o seu cérebro for buscar uma imagem, ele não vai buscar a memória, a imagem do que você não consegue. Ele vai buscar a memória da casa que você já sonhou. E o que acontece? Glória a Deus. Vai na doideira da pastora que você passa de ano. Aleluia. Uns chamam de doideira, eu chamo de fé. Porque sem querer ela fez isso com a vida do bispo. Sem querer ela fez, sem entender neurociência, psicologia, psicanálise, ela aplicou a regra. Eu estou falando de ciência, não estou falando de palavra. Toda vez que você lembrar daquela situação, se você fortalecer o pensamento bom, o ruim vai perder força. Porque quando o seu cérebro for buscar essa informação,
essa imagem, esse cenário, ele vai buscar na raiz mais forte. Quem é que você tem que fortalecer? Qual raiz você tem fortalecido na sua vida? A raiz do bem ou a raiz do mal? Bem sei eu os pensamentos que tenho de vosso respeito. Pensamento para lhe dar o fruto que desejar. Deseja o fruto bom. Para de pensar no cenário ruim. Para de pensar na cena ruim. Para de pensar no seu problema como não vai dar certo, como não vou conseguir, como nunca vai existir. Esquece, apaga o não. Porque toda vez que você cria esse cenário de derrota na sua mente, o seu cérebro cria força. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. A ciência, a psicanálise, a psicologia chama de corpo, mente e espírito. A mente é a alma. Ele não fala alma, ele fala mente. Porque de verdade nós somos mente. A nossa alma é o que nós pensamos. Eu não ia falar, mas eu vou falar. Pode falar, bispo. Todos sabem que eu fiz cirurgia. Todos sabem que eu fiz cirurgia. E eu agradeço aos irmãos por terem orado por mim. No dia da cirurgia eu já estava angustiada. Estava bem angustiada, comentei com a pastora. Mas eu vou ser em breve, já vou direto ao ponto. O cenário todo fica para um outro momento. No meio da anestesia, no meio da cirurgia, a anestesia passou, acabou, e eu acordei. Eu tinha que tomar uma anestesia aqui no ombro, que funcionaria como uma hack para o braço, e não utilizaria, né? Pastora conhece, pastora Gi, Vanessa Vaso. Glória a Deus pela tua vida, Vanessa. Vanessa me ajudou muito nesse processo. Ele bloquearia o braço, e além dessa, eu tomaria uma geral, onde eu iria dormir. Eu falei assim pro anestesista, falei, doutor, eu te peço uma coisa, você não me deixa acordar na hora da cirurgia, não. Ele falou, imagina, isso não acontece, eu vou ficar do seu lado cuidando lá, e não vai acontecer nada disso, não. No meio da cirurgia, me relata o doutor, o cirurgião, que eu acordei aos berros, gritando de dor. O médico olhou para o anestesista e falou assim, o que aconteceu? Ele falou, a anestesia não pegou. A anestesia do ombro não pegou. Porém, a anestesia geral também acabou. Não pegou também. E eu acordei. Irmãos, foi um negócio sobrenatural. Eu sei o que eu vivi. Talvez se eu te contar, você não vai acreditar. Talvez se eu te contar, você não vai valorizar. Talvez se eu te contar, você não vai entender. Mas eu entendi o que Deus quis falar comigo. Eu entendi. E isso basta para mim. Eu comecei a ouvir aquela bandeja. Sabe onde eles colocam os instrumentos? Balançando de um lado para outro. E o anestesista me deu outra anestesia geral. Quando ele me deu outra anestesia geral, a minha pressão, caiu. E de repente eu comecei a ouvir aquelas bateção lá de bandeja. E eu abri o olho. Quando eu abri o olho e olhei para baixo, eu fiz isso. Eu me vi deitada na cama cirúrgica. E eu me vi daqui para baixo. Eu vi o cirurgião do meu lado direito. E eu vi a enfermeira do lado esquerdo. E o médico, o anestesista. E o anestesista repetia. Eu sei que era uma medicação, não sei o nome. Mas ele repetia uma medicação em voz alta. E ela falava uma voz alta e ela repetia a mesma coisa. E ele muito agitado, ele falava a medicação e ela repetia a medicação. Muito rápido. Eu falei, olhei para baixo e falei, alguma coisa deu errado. Irmãos, anestesia geral deixa a gente inconsciente, certo? Tira a consciência da gente, né? Como é que eu sei desse negócio de um fala, o outro grita? Eu não sei disso. Mas eu descobri que é um protocolo médico. Isso existe, isso é real. Então eu não fantasiei nada. E o meu médico me disse que o cirurgião, que o anestesista estava desesperado. Quando eu olhei para baixo, eu abri o olho e olhei para baixo.
Aí eu falei, alguma coisa deu errada. E eu levantei o olho para frente. Não vi nada, estava tudo escuro. Eu já fiquei preparando, já fiquei esperando. Falei, Jesus, consciente, totalmente consciente, como eu estou falando com você agora. Jesus, e agora? O que acontece? O que eu vou ver agora, Jesus? E quando eu disse, o que eu vou ver agora, que eu já estava esperando ver a luz, quando eu falei, o que eu vou ver agora? Eu apaguei. Pois terminei a cirurgia, fiquei 5 horas e meia para voltar da anestesia. Para acordar. Não acordava de jeito nenhum. A pressão lá é no chão. Então, na verdade, eles não me subiam. Né, Vanessa? Porque, na verdade, a pressão estava lá no chão. E o médico disse assim para a Vanessa, nós vamos esperar só mais 1 hora. Nós vamos esperar só mais 1 hora. Depois da 1 hora eu ia para a UTI. Porque se a pessoa tem uma pressão muito baixa e ela não sobe, sangue de Jesus, eu vou finalizar agora. A pessoa tem morte cerebral. Mas eu entendi o que o Senhor quer falar comigo ali. Ninguém vai antes da hora. Se chegou a hora, porque Jesus te chamou. Quando a gente chegar naquele dia, a gente vai estar tão consciente, irmão. A gente vai ter que prestar conta, hein? Porque eu estava com anestesia geral e estava consciente de tudinho que estava acontecendo naquela sala. Ouvindo tudo que estava ali naquela sala. Olhando de cima, não sei se eu fui arrebatada, eu não sei o que aconteceu. Eu sei o que eu senti com Jesus. E eu voltei num desejo tão grande de conhecer quem é Jesus. Eu voltei num desejo desenfreado de conhecer quem é Jesus. E você só conhece Jesus quando você vai para o teu secreto. Você só vai conhecer Jesus quando você abdica das suas vontades para buscar quem é Jesus. Renuncia daquilo que você quer. Negue-se a si mesmo. Toma a cruz e siga. Quando ele diz negue a sua vontade, nega a tua cruz, é as tuas vontades. Vai cavar poço. Vai pro teu quarto, fecha a tua porta, fala com Deus. Pede pro Espírito Santo que ele vai te dar entendimento, porque ele me deu. E vai te dar também. Porque eu li ali e não entendia nada. E um dia eu falei, Jesus, eu quero entender, eu comecei a ler Mateus, Lucas, Marcos, botei todos os evangelhos de novo. Falei, Jesus, está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Eu quero te conhecer, mas eu não tenho palavra. Eu não sei verbalizar nem o que eu quero. Me ajuda. Me ajuda. E um dia, meu Pai, um dia o Senhor me levou para o Salmo 119. 119. E aquele salmo grandão, sabe, que ninguém gosta de ler? Gigante. Lê uma hora. Para a gente terminar. Quando eu encontrei o Salmo 119, eu entendi que eu tinha que ler não só os evangelhos, mas eu tinha que ler de Gênesis a Apocalipse. Porque em cada versículo, em cada passagem da Bíblia, Jesus se revela. Quando você proclamar a palavra, anunciar a palavra, verbalizar a palavra de Deus, você está verbalizando Jesus. Você está profetizando Jesus. Traz Jesus para o teu vale. Traz Jesus para a tua cena. Comece a orar a palavra. Eu não sei como orar a palavra. Coloque-se de pé. Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar como ler a palavra, como orar a palavra. Você não tem palavra? Não tem vocabulário? Aqui tem. Aqui tem. Aqui tem vocabulário. E eu comecei a ler assim. E esse salmo rasgou meu coração. E diz assim: guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Buscarei teus mandamentos, pois tu aumentas o meu entendimento. Refleti sobre o rumo da minha vida e resolvi seguir teus preceitos. Ensina-me a ter bom senso e conhecimento, pois eu creio nos teus mandamentos. Sustenta-me e serei salvo.
Então meditarei nos teus decretos continuamente. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a palavra. Quer ser vitorioso? Mistura a sua oração com a palavra. Eu não vi em nenhum lugar que a palavra diz que Deus, que Jesus, que o Espírito tem compromisso com a minha emoção. Ele tem compromisso com a palavra. Ele não tem compromisso com a minha emoção, com a minha dor. Ele tem compromisso com a palavra. Declare a palavra. Levanta a sua mão para nós finalizarmos. Faça dessa oração a sua oração nessa noite. Não tem palavra? Faça essa oração. Vai ler a palavra que você vai encontrar o que você precisa orar. Levanta a tua mão. Receba e faça dessa leitura